129 Kiren Saga capítulo 464 Uma noite em uma árvore. Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tio Zayn estava de volta a Hammerfell. Pode ser um choque, mas aqueles que estão envolvidos vão virar todas as pedras para encontrá-lo e entender o que está acontecendo. Por mais perigoso que Zayn seja, João estava preparando suas armas e o resto de seu equipamento quando começou a se lembrar de como tudo começou. Ele queria manter a estrela de Azura longe de sua influência, mas em vez disso, HR fez com que sua divindade fosse ferida. O fragmento de Azura que estava na estrela flutuou pelos mares de Oblivion para acabar nas mãos de Mani Marco, que usou para alimentar o Ghost Overlord e criar um exército de mortos para seu culto. As coisas pareciam sombrias para João quando ele foi informado de que quando um Daedra é ofendido, sua retribuição é um trabalho que deve ser feito. Caso contrário, o ofensor será condenado para sempre no esquecimento. O primeiro trabalho, um dos mais perigosos se ele tivesse que argumentar, era ajudar Isa a passar pelas Ilhas Tremendo, o reino do deus louco Sheogorath, e matar El Diablo. Seu amigo João Battleborn estava possuído por El Diablo, que por acaso era uma gigantesca Daedric Shiken que causou algum tipo de Shiken Madness em Riverwood. O trabalho foi feito sem que João soubesse que era um trabalho. Ele até foi nomeado sobrinho de Sheogorath por um erro cego e idiota. O segundo trabalho marcou a morte de João Dari. A verdadeira retribuição veio quando o invejoso Tanner Kurdia Fingar Solitude atraiu João por seu irmão Ulfur, que foi levado a uma emboscada Forsworn. João conseguiu chegar a tempo quando Ulfur estava prestes a encontrar seu fim e salvou o dia, mas em uma tentativa desesperada, o líder renegado Alaric trouxe uma montanha na cabeça de João Dari. O terceiro trabalho era escapar do renegado e se vingar. João estava desesperado e em péssimo estado depois de perder um pé, alguns dedos e partes de seu rosto, além de ficar preso em uma árvore Briarearte sugando sua força vital. Ele conseguiu resistir e sobreviver por 2 meses enquanto aprendia a se alimentar da árvore ao contrário. A árvore se transformou na anomalia presa nela e uma certa videira se apegou a João depois de compartilhar sua energia astral. João conseguiu se libertar enquanto devorava todas as árvores em Briarearte Grove e, ao escapar, foi forçado a matar Forsworn Children Process, assim como o irmão de Alaric. João escapou para Markarth, mas ele tinha aquele Briarearte Vini sugando e bloqueando sua mágica. Desesperado, João fez um acordo com Molag Bal, o príncipe da Edrico mais próximo, e conheceu Dremor Ashkiel. Para se vingar, o único poder de João era a massa de Molag Bal e o tom que ele pode gritar. Com apenas isso, João obliterou o Forsworn em 2 batalhas separadas, mais notavelmente a Batalha de Forsworn João Dari, que revelou sua identidade em Skyrim como João Firemani, o Tabushi e o Clã Firemani. Nos últimos momentos da batalha, João realizou a execução ritual da Águia de Sangue em Alaric, oferecendo sua alma para Molag Bal. Agora que Molag recebeu as almas e ajudou João a alcançar sua vingança, ele enganou João e enviou seu tenente Lorde Vampiro a convocar para coletar João, a criança tabu do clã Firemani. Nos últimos momentos da batalha, João realizou a execução ritual da Águia de Sangue em Alaric, oferecendo sua alma para Molag Bal. Agora que Molag recebeu as almas e ajudou João a alcançar sua vingança, ele enganou João e enviou seu tenente Lorde Vampiro a convocar para coletar João, a criança tabu do clã Firemani. Nos últimos momentos da batalha, João realizou a execução ritual da Águia de Sangue em Alaric, oferecendo sua alma para Molag Bal. Agora que Molag recebeu as almas e ajudou João a alcançar sua vingança, ele enganou João e enviou seu tenente Lorde Vampiro a convocar para coletar João. O quarto trabalho era escapar de Volquiar e salvar o Interol do perigo iminente. João se libertou das algemas da Briarearte Vini depois de matar Alaric. Ele foi levado pelo vampiro Loracon para encontrar sua filha perdida há muito tempo, Serana, que carrega um importante segredo. João encontra Serana e é arrastado para Oblivion no reino de Molag Bal, Koldar Bor, para encontrar a localização da esposa de Akon.
João convenceu Serona a ajudá-lo a escapar com Elder Scroll que ela tinha e se reuniu com seu Dremora favorito, Shikil. Mais tarde, ele se encontrou com Sir Caldwell e juntos eles libertaram a cidade oca de Coldarbor, transformaram Shikil de um mero Dremora em titã dédrico e criaram uma equipe muito poderosa através do poder de um Elder Scroll. Foi chamado de Elder Staff of Poder e Destino, Orgulho. Mais tarde, João escapa de Coldarbor, retorna ao Winterhold, cura-se totalmente e encontra o poder unido dos clãs nórdicos e dos 10 magos Talmor-Arche, matando todos eles e deixando os nórdicos livres. Ele o fez acessando o poder universal do Aurbis e vislumbrando a Torre de Shin. O quinto trabalho era recuperar uma arma daédrica. Ele teve que fugir de Skirin para aliviar a atmosfera depois de massacrar tantos. Ele foi oficialmente exilado, mas foi um acordo com o rei para impedir Skirin de qualquer opressão imperial que afetasse a política ou a economia. João viajou para Whiterun, conheceu uma célula de Moragtong e descobriu que a arma que ele procura é a mais infame Ebony-Blade. Usando seu conhecimento do jogo, João roubou e cavalgou para as fronteiras orientais de Skirin, onde teve que se encontrar com seu velho amigo Isa do primeiro trabalho. O sexto trabalho foi um esforço conjunto entre os trabalhadores de Azura, Boitea e Mepala, Jun, Isa e as gêmeas Miren e Miranda. Eles deveriam servir a velha de Morinhold, que os colocou sob a liderança do campeão de Boitea, Galon. Muitos eventos aconteceram, mas no final, Galon saiu como um traidor e Jun substituiu como campeão de Boitea, matando-o e pegando sua armadura, a Ebony meio. Além disso, a velha revelou ser a velha rainha Barenzia, ex-rainha de Morrowind e Oirest. Ela recompensou João com as botas do apóstolo e a moeda do velho, artefatos do imperador fundador Tiber Septim. O sétimo trabalho deveria seguir Isa. Por mais misterioso que pareça, João a seguiu por Cyrodiil e entrou na cidade imperial com sua identidade real para encontrar uma de suas amantes, Vitoria Vici, e se tornar o grande campeão da arena imperial matando Darius. Depois disso, ele fugiu do Império para Hammerfell para descobrir que o irmão de Isa, Zain, estava morto há muito tempo. Isa caiu em agonia, mas João investigou a descoberta de vestígios de Sitis, Manimark e Wormkut no deserto de Alico. João viajou para fora do mundo através dos reinos caóticos do abismo para encontrar um mundo fantasma que se afastou de outro universo e foi usado por Manimarco para trancar o fragmento divino de Azura e um exército de lixes e mortos-vivos. João destruiu tudo em seu rastro e voltou para Isa, que insistiu em deixar Hammerfell. 8 meses depois, eles estavam em Elsweyr praticando artes marciais quando uma certa maldição atingiu as fronteiras de Elsweyr. Investigando, João e seu grupo descobriram que o irmão de Isa, que há muito se pensava estar morto, é o culpado. Eles o perseguiram até Silvenar, onde ele atacou Silvinar Toron para obter acesso ao seu carvalho grátis e tirar um artefato de necromancia. O grupo teve que lutar contra a Dama Verde de Valen Odia Juba de Elsweyr, bem como contra um antepassado élfico de Alinor. Depois de investigar, Zain parece ter retornado a Hammerfell. Eles o perseguiram até Silvenar, onde ele atacou Silvinar Toron para obter acesso ao seu carvalho grátis e tirar um artefato de necromancia. O grupo teve que lutar contra a Dama Verde de Valen Odia Juba de Elsweyr, bem como contra um antepassado élfico de Alinor. Depois de investigar, Zain parece ter retornado a Hammerfell. Eles o perseguiram até Silvenar, onde ele atacou Silvinar Toron para obter acesso ao seu carvalho grátis e tirar um artefato de necromancia. O grupo teve que lutar contra a Dama Verde de Valen Odia Juba de Elsweyr, bem como contra um antepassado élfico de Alinor. Depois de investigar, Zain parece ter retornado a Hammerfell. E essa é a recapitulação. Oman, eu estava lá o tempo todo. Por que eu tenho que ouvir você reclamando disso? Por quê, meu querido gato? Eu preciso de alguém para conversar. Além disso, lembrar de coisas assim antes do final é mais dramático, mesmo que você ache desnecessário. O final? O que te dá tanta certeza? Porque todo mundo está farto desses trabalhos e eu sinto muita falta de Skirin. Não sinta a falta de Alina, Julanar e o resto. Não. Você não sente falta dos bebês? Desvia o olhar, eu sabia.
Jon sorriu. Luffy e o Jorah deveriam ter um filho agora. Além disso, Thor e Doom deveriam ter crescido tanto. HMPH. Jon e Nefertiti estavam sentados juntos em um galho do grande carvalho de Silvenar. Uma viagem para Hammerfell a partir daqui precisará de muito para estocar. Além disso, Mirren e Miranda pareciam ter alguns negócios, como notificar seu mestre de que estavam em viagem e assim por diante. Jon e Nefertiti passaram a noite juntos em um galho, olhando para as luas. De volta ao grande carvalho grátis de Silvenar, o altimeiro ancestral sentou-se sozinho em uma sala fornecida pelos anfitriões. Ontem à noite, ela que viveu por séculos sentiu pela primeira vez em sua vida que era uma página esquecida da história. Os elfos do Aldmeir e do Minion podem sempre ter sido vistos como fanáticos, mas ela foi uma das poucas que esteve lá desde o começo de tudo. Ela pode ser antiga, mas à medida que a sociedade Aldmeir progrediu, eles sempre valorizaram o Conselho dos Velhos, orgulhando-se de serem a mais velha das raças, as mais instruídas e sábias ao longo dos tempos. Mas isso é verdade? Os elfos sempre provaram ser superiores, mas os humanos estavam lá a cada passo levando a glória. Mesmo assim, esses mesmos humanos sempre seguem o caminho do Deus perdido através de guerras e destruição. Governar Tariel através de Cyrodiil é o objetivo final de todas as raças. Os humanos mantiveram o trono de Rubi por 4 milênios, sem que nenhum elfo conseguisse alcançá-lo. Embora reivindicassem grandeza, os Zig-Elves quase condenaram o mundo ao esquecimento 2 vezes e causaram danos que nenhum homem poderia fazer. O Planemeld de Manimarco e a crise do esquecimento de Mankar Camoran. Ambos eram Altmer, ambos abriram os portões do Apocalipse para arrastar este mundo para o esquecimento. Comparados a eles, os homens foram abençoados com heróis e poderes divinos. Santa Alessia, Reman Cyrodiil, Tiber Septim, o campeão eterno, o herói de Kivati. Finalmente, fala-se sobre um homem adquirindo as ferramentas de Kagrenak e se tornando um semideus em Skirin. Para onde este mundo está sendo arrastado desta vez? Ela imaginou. Ela tentou fechar os olhos, mas ao fazê-lo, ela viu aquela cena mais uma vez e seu coração doeu. Sangue, fogo e bronze em um bosque élfico de flores de cerejeira. O dia em que seu mundo queimou quando aquele tirano marchou para Elinor voando ao lado do Walking Bras Colossus. Cada passo que o bronze ambulante dava deixava para trás uma versão da realidade distorcida e quebrada. Ela teve que acabar com isso, matar Tiber Septim e quebrar seu totem, mas isso foi um mero sonho. Ela desceu sobre ele com cada Altmer ancestral que existe. Um homem flutuando sozinho no ar com uma legião vermelha e uma torre de latão os enfrentou sozinho. Nenhum ancestral élfico durou mais do que alguns golpes de espada contra ele. Ela foi a última a cair e sua espada já havia cortado fundo nela. A última que ela viu foi uma torre ambulante devastando uma montanha, removendo-a da existência. Então ela se lembra de ter morrido. Mas não o fez. Ela não pôde deixar de se perguntar como sobreviveu desde aquele dia, mas parte dela sabia de uma terrível verdade. Algo que nem deveria ter acontecido a afetou. Ela morreu, mas não porque as duas realidades aconteceram. Uma pausa do dragão. Uma série de bifurcações temporais levando a sua morte em uma linha do tempo, sua fuga em outra, bem como muitas linhas do tempo onde ela ainda está lutando contra o Tiber Septim e o Numidium. É por isso que ela é um ancestral fraco. Ela nunca esteve inteira desde aquele dia. Uma vez que aquela adolescente nórdica conseguiu pressioná-la na luta da noite passada, ela sentiu uma conexão com aqueles seus eus ausentes mais uma vez. Suas muitas versões, espalhadas pelo tempo, travando a luta amarga em que estamos todos na mesma ressonância mental pela primeira vez em anos. Mas uma vez que aquela espada de agulha quase reivindicou sua vida no mesmo local em que foi esfaqueada por Tiber Septim, ela perdeu toda a conexão com seus outros eus. Se ela conseguisse lutar mais, a ressonância teria aumentado e ela teria ficado mais forte apenas lutando, mas isso não é mais possível. Ela não pode ir para trás ou para frente. Ela não pode atingir o nível que todo ancestral busca e quebrar as regras do mundo para viajar de volta para Eterius e se juntar aos outros ancestrais.
Ela é simplesmente miserável. Nessa miséria, ela não pôde deixar de se virar e olhar para a porta de seu quarto. Você está aí há uma hora, apenas entre. Ela falou. Suas palavras foram recebidas com silêncio por um minuto até que sua porta foi aberta. Vocês dois devem ter algo a dizer. Ela falou com o jovem Altimer e a mulher cujos rostos eram sólidos como pedras. Eles trocaram olhares para ela até que o homem jogou algum medalhão para ela. Ela pegou com os dedos e olhou de perto. Era um medalhão carregando o sigilo da águia do primeiro domínio Aldmeri. Em suas costas estava gravado o nome de Airenaran Aldmeri, fundador do primeiro domínio. O sigilo de sua mais magnífica alteza. Ela falou então e olhou para os dois. Então vocês são os dois últimos descendentes. Miren. Miranda. Ambos pronunciaram seus nomes. Eu vejo. Ela sentiu. Lembro-me de salvar seu pai e sua mãe da acusação há 160 anos em Sentinel. Disseram-nos. A noite do fogo verde. Disse Miren. 4:42. A família real Tamor foi caçada quase até a extinção pelo novo governo Tamor pelo crime de dobrar os joelhos ao império. Os dissidentes da família real que fugiram para Sentinel do Tamor foram atacados por agentes Tamor. Seus esforços para lutar contra os Tamor foram em vão e quando os soldados da Legião Imperial chegaram, todo o distrito de refugiados da cidade havia sido destruído. O evento ficou conhecido como a Noite do Fogo Verde devido aos ataques mágicos destrutivos empregados por ambos os lados durante a batalha. Nossos pais nos disseram que, quando eram crianças, foram salvos pelo ancestral branco das Colinas Sombrias. Viemos prestar respeito. Miranda falou. Eu entendo. Como estão seus pais? O antepassado branco perguntou. Morto. Sinto muito. A ancestral branca desviou o olhar pensando em como ela sobreviveu às gerações mais jovens mais uma vez. Você deseja vingá-los? Ela perguntou. Não. Miranda balançou a cabeça. Nossos pais proibiram a vingança contra nós. Miren continuou. Vergonha. Alinor poderia ter usado salvadores. O ancestral branco disse e jogou de volta o medalhão para Miren. Apenas certifique-se de que o sangue da rainha Irene permaneça. Nenhum sangue em Tariel é superior ao seu. Crianças imprevistas. Kirin Saga capítulo 465 Companhias aéreas de Shikiltio. No dia seguinte, o grupo estava reunido em frente ao portão principal da cidade de Silvenar. A estrada estava livre e tanto o Silvenar quanto a Dama Verde estavam presentes, assim como Juba e o antepassado branco. Não posso fazer mais do que agradecer e apresentar-lhe estes presentes, Ladisa. Você é uma exceção bem-vinda em Silvenar. Silvenar Toron falou com Isa depois de olhar para John. Até mesmo a Grenladino Rio acenou para ela em reconhecimento. Obrigado. O casal mostrou uma boa atitude em relação a Isa, o que é bom vindo dos governantes supremos de Valeod. Por outro lado, John recebeu seu desprezo quando eles o encararam de lado. John casualmente respondeu com um dedo do meio. Compreendendo seu nível de poder, mesmo os guardas de elite não queriam encará-lo tão naturalmente que ela poderia amaldiçoar fazer o que quisesse, a menos que o casal poderoso defendesse. Por outro lado, alguém estava realmente interessado em John. Amigo Quilon, você não pode sair agora. Ainda não tivemos nossos par. Manny Topaz falou. Caro Manny, eu iria levá-lo em qualquer dia, mas perdemos tanto tempo quanto é. Zion já deveria ter começado a causar estragos em Umerfeu neste ritmo. Que pena. Tudo bem, esse aqui vai te visitar um dia. Onde você mora? Em Skirin, fico em Unterold. Em Elsewhere, fico em Urcrest. Em Umerfeu, fico na cidadela de Ebunam. Em Morrowind, fico em Morinhold. Em Cyrodiil, fico na cidade imperial. Em Oblivion, fique nas Shivering Isles. Olha. Se você estiver perto de algum deles, pergunte sobre mim. De qualquer forma, enviarei um cartão postal com meu paradeiro assim que este assunto terminar. Luas brilham. Você realmente é uma celebridade internacional, Krillon. Mesmo a inteligência Tamor não tem localização fixa em você. Ah, esses amadores. John e Manny pareciam estar acertando bem. A propósito,
Este aqui está se perguntando como você fará isso. Podemos enviar alguns agentes Talmor para ajudá-lo, mas não podemos nos mover diretamente contra aquele companheiro Zain. Disse o Mané. Temos muitos aliados em Emerfeu e realmente não combinamos bem com o seu Talmor. No entanto, há uma coisa que você pode fazer. E o que é isso? Você pode colocá-lo em sua lista de mais procurados logo abaixo daquele colega João Dari. Além disso, faça-me um favor e coloque João Dari no topo da lista. João disse com uma cara travessa. Fufufu. Este vai ver o que pode fazer. João pode ter acabado de usar suas conexões para chegar ao topo da lista dos Talmor Most Wanted. Então Miren e Miranda estavam olhando para ele com olhos duvidosos. O quê? Eu sou um péssimo perdedor. Supere isso. Enquanto isso, o grupo terminou de fazer as malas e esperou que os magos abrissem um portal para Emerfeu. A situação demorou um pouco, mas era normal que um portal tão distante se abrisse. Até que demorou um pouco demais. O que há de errado com seus magos, Silvenar? Eles não são um pouco negligentes com a prática de magia espacial? João perguntou. Estes são os melhores magos superiores em Valenwood. Se você pode fazer melhor sozinho, você pode tentar. Silvenar Toron retrucou. Mutar. João pegou seu cajado e caminhou entre os magos. Então sincronizou sua magia com eles e começou a conjurar. 1 minuto se passou. Algo está errado. João deixou escapar baixinho. Ah! A Dama Verde soltou uma risada falsa. O que há de errado, Nord? Afinal, você só estava falando. Mulher, agrada-nos com o teu silêncio. João atirou de volta. Deixe-me ver. A ancestral branca passou por João e verificou ela mesma o feitiço do portal. Algo está realmente errado. Ela disse. A situação ficou estranha. Ninguém descobriu por que a distância de teletransporte não estava sendo registrada no feitiço. O espaço pode ser selado, disse o antepassado branco. Por toda a maldita Emerfeu? João duvidou. É possível. Em teoria. Ela disse. A situação era sem precedentes. Selar o espaço é uma coisa difícil de fazer, muito menos selar o espaço ao redor de um país inteiro. Eu farei uma adivinhação. A Dama Verde disse e se virou para entrar em um bosque não muito longe. Os outros esperaram e começaram a discutir os detalhes. Para um grupo tão seleto de pessoas lutar para abrir um portal, não importa qual seja o método usado, deve ser interessante descobrir. 1 hora depois, ela saiu ofegante se apoiando nas árvores. Noril, o que em Oblivion você passou? Sua aparência era miserável, como se ela tivesse lutado com João novamente. Os outros ficaram chocados e correram para ela, mas ela recuperou o fôlego antes de falar e, quando falou, deu aos outros um pressentimento muito ruim. Escuridão. Algo ruim está despertando em Emerfeu. Alimenta-se de almas. Ela disse. Por todos os meios. João se aproximou pedindo que ela continuasse. Eu não sei o que é isso. Está velando a maior parte de Emerfeu e reunindo as almas dos mortos. Alguém está lançando um feitiço enorme. Ela disse. Um feitiço de tal calibre só foi visto durante as guerras do Tibre. O ancestral branco disse. Uma vez, um Sloa necromancer chamado Ngasta conseguiu criar um feitiço Solsnar em todo o Emerfeu. Laço da alma? Perguntou Miren. Uma matriz de Soul Trap em grande escala que pode capturar qualquer coisa que morra em uma determinada área. O feitiço que Ngasta criou certamente cobriu uma grande parte de Emerfeu. João confirmou. Em teoria, se você conseguiu ajustar tal feitiço, você pode interferir com qualquer um que tente entrar em Emerfeu através do teletransporte, perturbando a conexão mental. Disse o antepassado branco. Eu acho que você está certo. João acrescentou. O necromancer Ngasta foi visto pela última vez em Struzmkai, então o núcleo de seu feitiço deve estar lá. Isso está ficando mais complicado do que pensávamos. Isa disse. Imagine um último parto para um homem do calibre de Krillon. Isso deve ser um desastre global. Miren comentou sarcasticamente. Não é engraçado. Eu só quero terminar esse negócio sórdido dos trabalhistas e ir para casa. João gritou.
John se sentia deprimido agora que o assunto se complicava a cada segundo. O que você vai fazer, amigo Krillon? Este pode lhe arranjar um portal para o ponto mais próximo possível de Emerfeu ou até mesmo alguma escolta se você estiver pegando a estrada. Disse o mané. Obrigado, Igfluf, mas eu tenho meus próprios métodos. Eu estarei vendo você assim que tudo isso acabar. John disse adeus ao Mane. Os outros se despediram brevemente, mas John tinha um homem para se despedir. Ilverius, meu querido guia, aqui está o resto do seu salário. John jogou um saco de moedas para Ilverius Uririk, aquele que o guiou por Elsuer e Valeod. É um prazer trabalhar com você. Espero vê-lo novamente. Você também. Adeus. Boa sorte e vá com Deus. John se reuniu com seu grupo e tirou a carruagem do cubo. Eles entraram antes de John e ele chegou a um certo ponto da carruagem e apertou um botão. Eu sempre quis usar isso. Ele disse. A carruagem de John estava equipada com várias coisas, mas esta era simplesmente duas grandes alças feitas de materiais reforçados saindo do topo da carruagem. Os outros ficaram observando e esperando para ver que absurdo iria acontecer desta vez. Senhoras e senhores, apresento a vocês o animal carruagem de hoje. Som de bateria entusiasmada. Chiquio. O vazio ao redor de John se distorceu tomando uma forma gigantesca e o véu de Oblivion deixou passar um grande ser. Um sentimento de pavor e impotência tomou conta do portão principal de Silvenar. Aqueles que eram fracos cederam e caíram de joelhos pendurados em um fio fino de sanidade, mas aqueles que eram fortes respiraram fundo e recuaram. Chique pode ter sido um Dremora miserável antes, mas agora ele é um titã dédrico graças a John e apenas John pode intimidá-lo. O poder atual de Chique pode colocar o ancestral branco em desvantagem facilmente. John disse algo a Chique e este não pôde deixar de abaixar os ombros e obedecer a John. Ele segurou as duas grandes alças acima da carruagem e esperou pelo próximo pedido de John. John parou no degrau que conduzia ao interior da carruagem e olhou para trás, para o Mane, o Silvenar, a Dama Verde e o Ancestral Branco, cujos rostos mostravam indícios de compreensão. Ele então falou da maneira mais dramática que conseguiu. Senhoras e senhores. Neste momento assustador de coçar o cérebro, imaginando como diabos isso aconteceu, não posso deixar de citar Sir Alexandre Dumas. Como escapei. Com dificuldade. Como planejei este momento. Com prazer. Chiquio, pise no acelerador, meu bom titã. Alcance-me aquelas nuvens. Rosnar ouvindo o discurso de John, até Chiquio estava de bom humor para sair daqui. Ele bateu suas asas gigantescas e carregou a carruagem com John, que estava acenando para as pessoas olhando para ele. Ele se ergueu e desapareceu no céu em direção ao noroeste. De volta à frente de Silvenar, o ar permaneceu congelado enquanto Mane, a Dama Verde e o Silvenar pareciam ter visto um fantasma. Um Nord. Um Nord alto com cabelo ruivo que pode invocar um titã daédrico. A Dama Verde lembrou-se de algum relatório. Por favor, não me diga que é ele. O Silvenar também estava familiarizado com o relatório. Uau! O Mane não pôde deixar de segurar a barriga e rolar no chão. Agora, todos eles perceberam que acabaram de encontrar John Dare. O John Dare. Poucas companhias aéreas podem ser consideradas sofisticadas no mundo, mas com certeza a Chiquio Airlines foi uma revolução no ramo. A velocidade de voo de Chiquio ao ar livre excedeu aquele grifo abutre da Dama Verde. Não poucas horas se passaram e eles voaram além de Vulquasten de Valenwood, a Ilha Tempeste, Bigorna de Cirodi e entraram no mar apreciando a Costa Dourada. Em seguida, eles levaram mais alguns dias para obter uma visão clara de Struzmkai. Struzmkai, também chamada de Sanloamkai Yoku, que significa Irmã do Pensamento, é uma importante ilha tropical na costa sul de Emerfeu, perto do Cabo da Divisão Azul. É conhecido pelas ruínas do Emir de Bitizark totalmente movidas a vapor e pelo observatório de design semelhante contendo um telescópio e um planetário. Grande parte da área de Struzmkai é ocupada pela cidade de Portunding, que às vezes também é chamada de Struzmkai.
Seus marcos mais famosos incluem uma estátua de Frandar Unding no porto e um grande palácio para abrigar o governante da cidade. O pequeno assentamento de Sintsport é encontrado na ponta sul da ilha. Existem muito poucos outros assentamentos, além dos acampamentos nômades Redguard. O grupo pousou não muito longe da ilha, mas João manteve a cobertura e se esgueirou para dentro da ilha, longe do porto da cidade. Mas, apesar de seus esforços, alguém estava esperando por ele. Estávamos esperando você, João Dari. A sacerdotisa Arnea o encontrou na praia. Kiren Saga capítulo 466 Struzmkaitil estávamos esperando você, João Dari. Disse a sacerdotisa Aranea, profeta de Azura. Quanto tempo sem te ver, Aranea? Você com certeza parece magra. Azura deve ter te mandado muitos recados ultimamente. Como vão as coisas, mulher? João contornou as formalidades, segurou Aranea pelos ombros e a abraçou. Ela se sentiu estranha e desconfortável, mas quando João a soltou, ela já estava sem fôlego. Desculpe, estou um pouco animado para vê-lo. Há alguma atualização sobre o meu trabalho? Um novo enigma? Um mistério? Ou você finalmente vai me apontar para um local onde quebrar alguns crânios? João perguntou. Atrás dele, os outros três rastejaram para fora da carruagem e Miren começou a vomitar. João olhou para trás e assentiu. Eles parecem enjoados. 3 dias voando são realmente difíceis. Você tem menta, Aranea? Ela suspirou e massageou as têmporas, lembrando-se de como é desgastante lidar com João. A situação é mais complicada do que deveria ser. Lady Azura me dirigiu aqui com um conjunto de tarefas para você, João Dari. Disse Aranea. Ok, sou todo ouvidos. Me escolte até Sintsport. A profetisa de Boeda está esperando por nós lá. Ela disse. Com licença. Isa se levantou apoiando-se em sua lança depois de ficar tonta com a terrível aterrissagem de Shikil. Descanse agora, Isa. João deu-lhe uma mão. Não. Ela se recusou e caminhou até Aranea. Você, me diga o que você sabe. O que está acontecendo com Zayn e por que ele está agindo assim? Foi a primeira vez que ela conheceu alguém conectado ao Daedra depois que descobriu que seu irmão estava vivo. Esta foi sua primeira chance de perguntar sobre o que está acontecendo. A donzela da amarga misericórdia. Então é você. Aranea olhou para a lança que Isa tinha e fez uma careta. Graças à investigação conduzida por João Dari, descobrimos que seu irmão também está trabalhando para Clavicusville assim que você. No momento, não sabemos como. Quanto ele está envolvido com o Orkut ou qual é o objetivo deles. A única que sabe mais do que nós é a profetisa de Boeda atualmente em Sintsport. Ela estava fazendo uma adivinhação por um ano sobre este caso. Aranea parecia séria sobre o que ela disse. O grupo de 4 entendeu que eles estão pulando bem no meio da ação após aquele voo inquietante. Eu entendo. João disse. Ele olhou para o céu e estreitou os olhos. O horizonte estava anormalmente sombrio. Aranea, o que você sabe? Ele perguntou. Ela ficou ao lado dele olhando para o céu escuro. Tudo começou há 5 dias. 5 dias atrás, no dia 3 de Rainsand, abril, Aranea foi teletransportada pelo poder de Azura para Amerfeu. Era um dia normal até que o céu começou a escurecer anormalmente e o medo atingiu o coração das pessoas. Sem saber por que ou como, os avistamentos de mortos-vivos começaram a aumentar drasticamente a ponto de algumas aldeias serem invadidas por mortos-vivos e necromantes. Aqueles que conhecem a história relembram o evento quando o céu escureceu assim e o datam dos anos da resistência Redguard liderada pelo herói Cyrus contra o Tiber Septim. Este foi o feitiço Soulsnare. Um feitiço que pode pegar as almas de qualquer morto e prendê-lo pelo desejo do lançador. No mesmo dia, a Ordem de Arcaia e a Cidadela de Ebunarma enviaram seus sacerdotes guerreiros e Battlelords para defender as terras da ameaça dos necromantes. Todas as cidades e vilas fecharam suas portas e fortificaram seus muros. As batidas aumentavam a cada dia e a situação se agravava. Alguns tentaram rastrear a fonte do feitiço Soulsnare para Struzmkai, algumas partes no deserto de Aliko,
perto de Sentinel e alguns outros lugares, mas ninguém conseguiu sobreviver a essas incumbências. Até o Império moveu a 7ª Legião sob o comando de um general para proteger as fronteiras. Ontem, a maioria dos meios de conexão entre as principais cidades foram cortadas, pois a matriz Solsnari impedia muitas magias que dependem de conexão mental, como conjuração, telepatia e teletransporte. Em suma, a situação é terrível. No momento, cooperamos com algumas facções para afastar os necromantes de alguns lugares, mas o quadro geral não parece bom. Eu vejo. João acenou com a cabeça. Não tenho certeza de qual objetivo Zayn tem, mas ele está servindo tanto ao Ormcut quanto a Clavicusville. Isa, sinto muito, mas temos um obstáculo maior do que prevíamos. Está tudo bem. Eu só vou ajudar. Mas quando meu irmão aparecer, deixe-o comigo. Ela disse. Tem certeza? Perguntou Mirren. Nós vamos apoiá-lo. Miranda insistiu. Apenas deixe-o comigo. Preciso confirmar uma coisa. Ela disse. Está tudo bem. Nós apenas cuidaremos de você. João deu um tapinha em seu ombro e suspirou. Ele então olhou para seus companheiros e um sentimento de culpa tomou conta dele. Eles eram todos trabalhadores e fizeram muito para se livrar do domínio do Daedra, mas agora eles são arrastados de volta para seus trabalhos. Pessoal, este é o meu trabalho de parto. Sinto muito por arrastá-los para isso, então se vocês puderem encontrar um lugar para descansar, eu vou resolver as coisas. Eu realmente. Nós estamos fazendo isso também. Mirren falou. Sim. Já decidimos ajudá-lo antes mesmo de deixarmos Morrowind. Miranda disse. Isa olhou para João e suspirou. E eu não posso simplesmente sair dessa. Ela disse. João parecia solene e assentiu enquanto desviava o olhar. Agora que penso sobre isso, o que quer que eu esteja arrastando para você agora não é nada comparado ao que vai acontecer daqui a um ano. João disse e sorriu. Foda-se, cara. Mirren não se sentia bem com o jeito que João sorria. Agora que seu humor melhorou, João voltou-se para Arené. Qual é o plano? Ele perguntou. Eu não preciso de uma visão de Ladia Azura para te dizer. Quebre Solsnari e pare Zayn de alguma forma. Ela disse. Parece simples, mas eu estava perguntando sobre o que devemos fazer agora. Certo. Estou indo para Saint-Sport Village nas proximidades. A visão me trouxe aqui para conhecê-lo, mas precisamos começar de algum lugar. Escolte-me para Saint-Sport, descanse por algumas horas, encontre a profetisa de Boreá e veja como ela nos direciona. Aranea disse e se virou para sua mula que estava amarrada nas proximidades. Ah, por falar nisso. Ela parou e procurou por João. A estrada para Saint-Sport está cheia de mortos-vivos e necromantes. Prepare-se para lutar. João e os outros se entreolharam e assentiram. Uma luta de equipe. Qual é a formação? Perguntou Mirren. João lidará com os números como de costume. Isa disse. Sem problemas. Você será a retaguarda. João disse. De fato. Meu irmão vai matar os inimigos fortes e eu vou explorar. Miranda finalizou a formação. Eu me sinto bem com isso. João disse e verificou suas opções através da equipe. Eu mal posso convocar qualquer coisa do Oblivion, mas a necromancia está correndo solta. Ele agitou seu cajado de uma forma legal e o vazio começou a se distorcer por toda parte. Quase 100 Uratmen apareceram e se reuniram em torno de João. Ele não estava usando Urat desde o início para não atrair má atenção. Você vai usar necromancia e magia negra. Aprendi muitos feitiços de bandidos com os tomos que saquei no mundo fantasma. Ansioso por isso. O céu sombrio sobre o Merfeu não poupou nem mesmo uma ilha solitária como Struzmkai. Essa escuridão trouxe medo e mortos-vivos em todas as partes da ilha. Pequenas aldeias ao redor da ilha foram apagadas da existência. Os exércitos saqueariam e atacariam, mas os mortos-vivos apenas matavam, matavam e matavam. Crianças mortas, mulheres mortas, idosos mortos e homens mortos foram todos reunidos em pilhas para os necromantes praticarem. O Ormcut iniciou oficialmente um ataque total em Merfeu.
Em uma pequena vila agrícola na estrada para Sintisport, um oficial do culto reuniu alguns acólitos no centro da vila para ver como está indo sua prática. Ouça, seus vira-latas. Para alcançar uma boa posição no culto, você precisa controlar não apenas muitos mortos-vivos, mas também bons. Os zumbis são bons, mas você precisa dominar a fórmula para criá-los a partir de cadáveres e controlar tanto quanto você pode. Disse o oficial. Os acólitos ao redor dele assentiram. Ótimo. Como oficial, posso controlar até 25 mortos-vivos perfeitamente. Se eu me esforçar mais, posso até chegar a 40. Uau! 40. Incrível. Os acólitos foram pegos de surpresa por seu arrogante superior. Agora, não precisa ficar chocado. Outros podem fazer melhor. O importante é praticar. Está vendo esses corpos? Extraia os esqueletos, faça orbs zumbis ou flechatronaches para tudo que me interessa. O importante é controlar o máximo quanto puder. Agora mãos à obra. Ele disse. Os acólitos estavam entusiasmados em transformar esses cadáveres de aldeões em bons mortos-vivos. Eles podem ter uma vida boa assim que atingirem o posto de oficial responsável. Afinal, o melhor desses acólitos pode controlar até 10 mortos-vivos. Vendo os acólitos trabalharem duro, o oficial se retirou para uma casa em que está estacionado. Já se passaram anos desde que ele se juntou ao culto, mas muitas vezes se passaram e ele ainda não tinha permissão para invocar um único morto-vivo dos reinos de Lord Mani Marco. Ele sempre ouviu e sonhou em ter um daqueles mortos-vivos personalizados, mas nunca obteve as qualificações para comandar um e foi deixado para treinar aqueles acólitos medíocres. As coisas estavam miseráveis, mas ele tinha uma firme crença de que talvez, apenas talvez, um dia, um bom acólito surgirá entre seu grupo e o ajudará a obter algumas recompensas e benefícios para aumentar sua posição no culto. E eis que este momento estava bem na frente dele. Era um certo morto-vivo vagando pela vila em que eles estavam. Este morto-vivo era o que ele pode descrever como um produto de qualidade. Finalmente, ele colocou as mãos em um talento. Espere. Pare. Quem fez isso? Quem fez aquele morto-vivo? Ele saiu correndo de casa gritando assim que avistou aquele morto-vivo. Tinha um certo ar, parecendo um guerreiro, vestindo uma armadura velha e segurando um grande machado. Seus ossos brilhavam em tom violeta, mas isso não era nada para se preocupar agora. Aquele que transformou um morto-vivo tão poderoso em um gênio sem dúvidas. Qual de vocês fez isso? O oficial perguntou a seus acólitos que pareciam sem noção. Nunca vimos um morto-vivo assim antes, então pensamos que é seu, senhor. Um acólito respondeu. O quê? Não, não é meu. O oficial negou e se virou para o morto-vivo atrás dele. O que você está? Ele olhou mais de perto e começou a verificar os mortos-vivos à sua frente. Mas algo aconteceu. Em um movimento, o morto-vivo moveu seu machado e decapitou um homem. Silêncio. O silêncio absoluto tomou conta dos acólitos assim que eles olharam para trás daquele morto-vivo. Havia um grande número do mesmo tipo de morto-vivo marchando para a Vila do Sul. Mais do oeste, alguns do leste. Os acólitos ficaram apavorados quando olharam para o norte apenas para ver um homem em armadura completa de ébano. Ele caminhou em direção a eles sozinho. Bom dia. Eu queria saber se posso ter algumas direções para Sintisport Village. Ele falou. Ao ouvir o homem, os acólitos trêmulos apenas apontaram para o nordeste. Oh! Obrigado por sua gentileza. Desculpe pelo seu amigo. O homem disse e se virou para ir embora, mas então ele fez uma pausa e se virou para eles novamente. Quase esqueci, você é a escória do culto. Eu tenho que te matar. Ele disse levantando seu cajado. Desculpe. Seu cajado desceu ao chão enviando uma onda mágica sob seus pés. No segundo seguinte, picos de osso se aguaram do chão, Buneard. A maioria dos acólitos perdeu suas vidas para este feitiço. Os que sobreviveram começaram a correr. Não. Você não vai embora. João balançou seu cajado para o lado com uma foice mortal emergindo dele.
colhendo a vida de todos os acólitos em um alcance de 5 metros. Green City. 2 acólitos permaneceram. Uma caiu de bunda se molhando e outro correu em direção a John com uma faca. John simplesmente lançou um feitiço que atirou uma caveira em direção ao acólito atacante e o matou no local. Espírito dos ossos. O último acólito estava chorando e implorando por sua vida, mas John se sentiu irritado com ele. Não se preocupe, você vai falar e vai morrer. Eu não brinco com minha presa. John disse tirando. Lust. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.